Olá, meus irmãos, bem-vindos a essa plataforma, a este canal, um canal que é dedicado para o estudo da Palavra de Deus, para nos encontrarmos para a oração, para termos um encontro com Jesus. E eu fico feliz de ver que você já está aqui. Eu estava vendo aqui, cumprimentando aqueles que já chegaram aqui pelo YouTube. Quero dizer aqui, a primeira que chegou bem antes de abrirmos a sala, a irmã Elizabeth Martins. Seja muito bem-vinda, irmã Elizabeth. Bom tê-la conosco. Tenho orado por você sempre. A irmã Maria da Penha também conosco. Bem-vinda. O irmão Jorge Souza. A irmã Andréia de Jesus também. E a irmã Edith Souza. Sejam todos muito bem-vindos. O irmão Antônio Medeira também já conosco aqui. Que bom que podemos estar juntos para o estudo da Palavra de Deus, né? Vejo que mais algumas pessoas já chegaram aqui também, na plataforma aqui do Facebook. Entre eles, o irmão Claudevan, sempre conosco, irmão Claudevan, parabéns pela sua dedicação. A irmã Aurélia, sempre. A irmã Simone Monteiro, dê uma salva de palmas aí, dentro aí aqui da linha de tempo, da linha de escrevermos. Eu creio que isso fará feliz também a nossa irmã, né? Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. A irmã Andressa Pereira conosco, o irmão Ailton Pereira também. A irmã Andressa Pereira e o irmão Ailton Pereira são irmãos? Irmãos na fé, né? Não irmãos de sangue, são irmãos na fé. Bem-vindo, irmão José Eduardo. Que legal você estar conosco mais uma vez, sempre apoiando o trabalho de Deus. O irmão Elcio também, o nosso querido ancião ali do Éden, muito bem-vindo. E a irmã Rosa. Antes de iniciarmos então aqui talvez a nossa leitura da Palavra de Deus, o culto em si, eu gostaria de pedir a você que já fizesse o compartilhamento dessa live, tá? Sempre haverá alguém que será beneficiado, abençoado pela leitura da Palavra de Deus. Por mais simples que seja aqui o nosso programa, por mais simples que seja esse momento de estarmos juntos, né? E eu tenho conversado com alguns amigos, né? Alguns amigos têm feito, assim, talvez uma transmissão um pouco mais elaborada e tal, com equipamentos melhores do que o que eu tenho aqui. Eu creio que a nossa live tem sido simples realmente, mas tem sido assim feito com muito carinho para os irmãos, para o estudo da Palavra de Deus. E eu creio que isso tem feito, talvez assim, bem a muitos de nós, né? Nessa simplicidade, nós podemos encontrar a Deus sem dúvida nenhuma. Cumprimento aqui o meu tio, Antônio Carlos, seja muito bem-vindo, tio. Cumprimento também aqui a irmã, deixa eu ver aqui se chegou mais alguém aqui, a Marineide, né? A Marineide que está aqui, então, pelo YouTube. E também o irmão Antônio. Que legal estarmos juntos, que legal podermos ter esses momentos especiais com o Senhor, né? E sem dúvida nenhuma que isso é um grande privilégio. Antes de darmos sequência aqui aos cânticos, à leitura da palavra e tal, eu quero fazer a menção de uma coisa que eu acho fundamental para todo filho de Deus, para todo aquele que quer crescer na fé, em experiência, quer crescer também no conhecimento da Palavra de Deus. Eu fiquei sabendo recentemente, eu não sei exatamente quem elaborou esse plano, se foi a Divisão Sul-Americana ou se foi a Casa Publicadora, não sei quem elaborou, mas eu fiquei sabendo desse aplicativo do celular e eu baixei no meu celular e já estou utilizando. Hoje foi a primeira vez que utilizei, amanhã vamos dar a sequência. Quantos aqui que estão assistindo a live têm feito o seu ano bíblico? Levante a mão aí quem faz o ano bíblico, ou seja, todos os dias lê pelo menos 1 ou 2 capítulos da Bíblia, então fazendo a leitura completa da Bíblia em aproximadamente 1 ano, né? Pode ser um pouco mais de 1 ano, pode ser um pouco menos de 1 ano, mas o normal é fazer, quem sabe, aí no período de 1 ano a leitura da Bíblia, né? Quantos aqui? Eu quero ver as mãos. Se você tem a mãozinha aí no aplicativo seu, levante a mãozinha. Quantos fazem o ano bíblico? Para a gente ter uma noção aqui de quantos estão inseridos, né?
Mas eu creio que o ano bíblico seja das melhores leituras que podemos fazer. Existe um plano realmente para se estudar a Bíblia no período de um ano, né? E isso tem sido assim fantástico na vida de muita gente. Eu conheci muitas pessoas que fizeram durante muitos anos este plano da leitura do ano bíblico, né? A minha avó, por exemplo, mãe da minha mãe, ela tinha um plano de ano bíblico de ler a Bíblia 2 vezes ao ano. Então ela lia até o mês de junho, ela lia uma primeira vez. Então a irmã Ana Lúcia está dizendo que ela faz o ano bíblico, a irmã Simone também. A Andressa também está dizendo que faz. Parabéns a vocês, viu? Então, veja que eu conheci algumas pessoas que tinham no seu coração realmente esse desejo, nunca perderam o contato com as Escrituras, nunca perderam o contato com a Palavra de Deus, né? Estou vendo aqui que a irmã Edith Souza está dizendo, está levantando a mão também que faz, a irmã Renata Cristina também, e a irmã Marineide também fazem esse plano, né, da leitura da Palavra. Queridos, mas olha, é uma coisa muito legal, porque tem algumas pessoas que chegam a ler a Bíblia 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano. Tem pessoas que leem mais do que 2 vezes ao ano a palavra de Deus. E isso vai dando consistência para a gente, isso vai criando, né, um pensamento sólido, né? Então, esse contato com a palavra de Deus, esse contato com a Bíblia. Mas deixa eu falar um pouquinho para vocês a respeito, então, desse aplicativo. O aplicativo, ele chama-se Bible Plan. Bible Plan. Eu vou colocar aqui na tela, eu escrevi num papelzinho. Será que vocês vão conseguir ler? Ih, não vai. Eu acho que não vão conseguir ler, não. Aqui dá para ver, olha. Aqui pelo Facebook dá para ver. Bible Plan, tá? Aqui eu acho que não, porque a luminosidade vai atrapalhar um pouco. Bom, mas enfim. Aí, agora deu para ver, né? Este aplicativo ele está disponível para Android, está disponível para iOS também. Então, seja qual for o seu celular, se você tem um smartphone, você pode instalar esse programa. Por que eu estou recomendando este aplicativo aqui? Por uma razão. Porque a maior parte dos anos bíblicos que são colocados, são incentivados pela igreja, a maior parte deles nós lemos apenas a Bíblia. Mas com esse aplicativo, Bible Plan, você pode então tanto ler a Bíblia, como você pode ler o Espírito de Profecia também. E os capítulos que você está lendo na Bíblia, eles colocam então as referências no Espírito de Profecia. Então você acaba de ler, é muito legal isso, porque você acaba de ler então a Bíblia, são 2 ou 3 capítulos por dia. Na sequência, você já tem ali os capítulos dos livros de Espírito de Profecia que você tem condição de reforçar aquilo que você já leu da Bíblia, ok? Nós nunca devemos colocar, né, quem sabe, o Espírito de Profecia à frente da Bíblia, pelo contrário, né? Ellen White ela diz de maneira muito clara que ela é a luz menor que conduz à luz maior, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Portanto, ao ler a Bíblia e depois ao ler o Espírito de Profecia, existe um reforço das ideias bíblicas, tá? Então, esse tem os 2 conteúdos. E você tem os conteúdos ali sem realmente ter dificuldades. Se você não tem os livros do Espírito de Profecia, não há problema. Você vai ter a referência ali e o texto na íntegra que você precisa ler ali, tá? Então, recomendo para você, tá? Recomendo que você leia Bible Plan. Este aplicativo, ele é muito legal e eu faço votos aqui para que você instale no seu celular. Às vezes a gente está dentro do ônibus, às vezes a gente está num consultório médico, né? Apesar que a gente tem ido menos ao consultório médico agora, mas às vezes está no consultório médico, a gente está, quem sabe, aguardando para ser atendido em alguma coisa, né? Estamos numa repartição pública, estamos, quem sabe, numa hora de descanso ali, numa hora de reflexão, quem sabe, e você tem na palma das suas mãos, num celular, num smartphone, você tem então a Bíblia e o Espírito de Profecia.
Simples assim, entende? E assim é possível nós fazermos o ano bíblico juntamente então com a leitura dos livros inspirados, né? Eu creio assim que isso vai fazer uma diferença enorme para você na sua compreensão, no crescimento da sua visão das histórias bíblicas e do conteúdo bíblico, seja ele doutrinário ou seja ele de outro tipo de ensinamento, tá? Mas então, anote aí na sua agenda e instale. Eu vou perguntar na próxima live que tivermos, quantos instalaram então o Bible Plan no seu celular, né? Eu creio assim que vai ser muito bom você poder então ter isso no seu aparelho, ok? Queridos, nós vamos cantar juntos então aqui o que costumeiramente cantamos aos domingos, Maranata. Os irmãos do Facebook apenas ouvirão a música, mas poderão cantar sem problemas nenhum, né? Espero que vocês ouçam bem, para cantarmos juntos aí, né? Os irmãos do YouTube podem acompanhar a letra também. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Agora peça isso a Deus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Amém? Tu és santo, ó Senhor. Vamos juntos? Deixa os seus outros vizinhos te ouvir. Deixa que Tu ouçam és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. e exaltar o nome do nosso Senhor. Vamos juntos, meus queridos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Vai cantar essa música conosco. Ele que é um cantor de mão cheia aí, viu? Vem conosco, pastor Jefferson. Vem Jesus, vem Jesus, Cantem. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos, David, vamos cantar juntos. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata,
dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu não sei se o pastor Jefferson está aqui ainda. Está, pastor Jefferson? Se você estiver, dá um ok aí para mim, que eu gostaria de convidar você para fazer uma oração pela gente aqui, conosco, né? É só você entrar aqui, fazer o pedido para entrar na minha live, e aí você poderia orar com a gente. Se você está presente aí, dá um ok. Às vezes nós temos alguns amigos que eles entram, mas eles vêm, dão uma passagem rápida, né? Porque às vezes tem outros compromissos e tal, acabam indo para outras lives, acabam indo fazer outras atividades, né? Pastor Jefferson está por aqui ainda. Se o pastor Jefferson não tiver, não sei se ele está. Eu acho que não, né? Eu vou pedir para o irmão Quevedo fazer uma oração para a gente. Eu tenho sempre pedido para os anciãos fazerem essa oração, né? Uma oração muito especial. Uma oração que a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, entrega a vida dos nossos irmãos nas mãos de Deus. E a gente sim fica muito feliz quando a gente tem a participação de um ancião, de um pastor, não é? Irmão Quevedo, muito bem. Vamos então aprovar aqui a participação do irmão Quevedo. Ele vai orar por nós então conosco, tá bem? Pedindo a Deus então a bênção pelo estudo da palavra desta noite. Boa noite, irmão Quevedo. Bom ter você conosco de novo aqui, viu? Peraí, pastor, peraí. Eu tô trabalhando. Tá bem. Então faça uma oração aí, tá bom? Tava ali no lanche ali, às vezes eu entro, às vezes eu dou uma sapiada, ouço um Tá pouquinho. bem. Mas hoje é baixado, mas vamos orar. Então vamos orar, Quevedo, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer primeiramente pela nossa mão, os seus anjos têm nos cuidado. Santo e maravilhoso Deus, nesse momento, nesse dia, nesta hora, mais uma vez estamos nos consagrando através de ouvir a tua palavra, ouvir a tua mensagem, clamando ao Senhor para que o Senhor possa estar sempre nos conduzindo para tomarmos as melhores decisões das nossas vidas, sempre regados à tua palavra. Amém. Como foi bem dito a Deus, precisamos e necessitamos ter um relacionamento através do ano bíblico, através do estudo da palavra, para podermos nos relacionarmos melhor com o Senhor. Santo Deus, em especial, abençoe o pastor Emerson e nossos amigos que estão aqui também, para que eles possam receber as bênçãos nesta noite. Conosco, Deus, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Quevedo. Bom trabalho. Deus te abençoe aí, viu? Se puder permanecer conosco no estudo da palavra de Deus, será bem-vindo também. Amém. O irmão Quevedo me fez um favor aqui já. Ele colocou aqui na linha do tempo aí. Então, aqui o link para que você então possa ver aí aonde você encontra esse Bible Plan, como eu falei para você. Então ele deixou o link aí, tá? Só você clicar em cima aí, você vai ser direcionado direto aí para poder baixar então esse aplicativo e fazer esse ano bíblico de forma bem diferente, de forma especial. Eu já havia feito em 10 anos atrás, e eles confeccionaram esse material, eu tive a oportunidade de fazer, então por esse caderninho, né? Mas agora melhor ainda, porque ali você vai clicando em cima dos capítulos que você já leu, em cima das referências de Ellen White que você já leu, isso vai facilitando também
o teu controle, né, para aquilo que você já fez. Lembrando que ele começou ontem, hoje foi o segundo dia, amanhã será o terceiro dia, então, desse estudo. Tá? Então, se você não quer ficar muito atrasado, instale hoje ainda, já leia o de hoje, amanhã você vai ler o de amanhã, obviamente, aí você vai ficar só um para trás, e você lê em um outro momento mais oportuno aí, né? Mas é possível você fazer esse ano bíblico sem problemas nenhum. Muito bem, nós vamos continuar então aqui no estudo da Palavra de Deus, falando desses encontros com o Senhor, encontros com Jesus, né? Como a gente já tem feito em todos os domingos, né? Tem sido uma bênção para a gente. E o capítulo hoje é o mesmo o capítulo que nós demos início na semana passada, mas hoje nós vamos pegar um outro encontro, uma outra história. É o capítulo 27 do livro de Mateus. Se você está com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, vale a pena. Se você não tem a sua Bíblia, não há problema, porque nós vamos ler aqui o texto na íntegra, né? Então é o capítulo 27 do livro de Mateus, nós vamos ler a partir do verso 11. É um encontro que Jesus teve com um governador. Um governador. Você já se encontrou com algum governador alguma vez? Eu tive a oportunidade de conhecer um dos governadores do estado de São Paulo de maneira pessoal, mas, aliás, 2 governadores, né? Mas de lá para cá eu nunca mais me encontrei com nenhum deles, nunca mais tive essa oportunidade. Mas quando a gente vai se encontrar com um governador, existem talvez algumas razões pelas quais a gente vai se encontrar, porque não é muito comum um cidadão comum como eu, como você, quem sabe, nos encontrarmos, a não ser que a gente tenha uma posição política, que estejamos envolvidos no meio político. Aí sim, é muito mais natural se encontrar com o governador, né? Mas pessoas simples como eu e você, isso não é muito comum. E às vezes nos encontramos, ou porque aconteceu alguma coisa de uma eventualidade muito especial, uma tragédia, alguma coisa muito grande aconteceu na nossa vida, né? Ou porque representamos então uma parcela da sociedade também muito grande. Aí o governador nos dá ouvidos, não é? Jesus estava se encontrando com o governador não porque ele queria. Jesus não queria ter um encontro com Pilatos, né? Na verdade, Jesus poderia ter tido um encontro com Pilatos, mas não foi escolha de Jesus, especificamente esse encontro, não foi escolha de Jesus se encontrar com Pilatos. E o encontro ele não foi por bons motivos. Mas a Bíblia diz que ele foi arrastado, não é? Depois de preso ali, como nós já estávamos falando na semana passada, foi vendido por Judas e então foi preso pelos soldados, né? Foi levado a julgamento perante o Sinédrio. E depois eles levaram então ao governador para que o governador sentenciasse Jesus à pena de morte. Você sabe que na época de Jesus a pena de morte era cruz, né? Talvez era um dos métodos talvez mais dolorosos, um dos métodos mais terríveis conhecidos em toda a história, né, de morte. A crucifixão realmente era um método que eles utilizavam para realmente assim causar grande sofrimento nas vítimas. Uma pessoa, quando ela imaginava ser crucificado, né, realmente a pessoa ela tinha assim talvez assim grande sofrimento só de imaginar ser crucificado, né? Porque a morte de cruz realmente era uma das piores mortes, talvez uma das piores mortes de toda a história, né? Onde as pessoas morriam por asfixia, né? E se não por asfixia, mas talvez por complicações, né? De outra, talvez de hemorragias, alguma coisa assim. Mas era uma morte muito dolorosa e muito vergonhosa, né? Jesus foi levado, então, perante Pilatos, que era o governador. O verso 11 diz assim, pegue na sua Bíblia e vamos ler juntos. Jesus foi posto perante o governador, e este o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? E esse era o grande questionamento ali, né? Do próprio povo judeu, né?
porque em muitos momentos o povo aclamou a Jesus como rei, né? Vocês se lembram de um momento anterior a esse, onde Jesus Cristo ele é colocado em cima de uma jumentinha e ele passa no meio da multidão, as pessoas ali então sacodem ali palmas, né? Jogam palmas para que Jesus passe ali, uma espécie realmente de coroação, uma cerimônia, talvez de coroação à pessoa de Jesus, né? Jesus ele nunca teve o intuito de ser rei, pelo menos aqui na terra nunca teve o intuito de ser rei, mas ali então ele passa por aquele corredor, as pessoas o aclamam rei, e talvez esta fama de que Jesus tinha se proclamado rei sobre Israel, né, sobre os judeus, tinha se espalhado. Mas agora ele estava vivendo um momento inverso, onde as pessoas estavam rejeitando de forma muito aberta Jesus, talvez sendo influenciados por esses líderes religiosos. Uma das coisas interessantes é que as acusações que os líderes religiosos fizeram não foram acusações de ordem religiosa. O mais interessante é isso. As acusações não foram de ordem religiosa, porque se fosse de ordem religiosa, eles não teriam ouvidos do governador, não teriam nenhuma motivação, não teriam nem uma situação que pudesse incriminar a Jesus. Então, eles tentaram encontrar coisas na esfera política, na esfera civil, para poder incriminar a Jesus, né? E eles levaram, então, a presença de Pilatos, e Pilatos, então, talvez com base naquilo que ele ouvia dizer a respeito de Jesus, e eu creio que Pilatos deva ter ficado bastante curioso, inclusive, para saber quem era Jesus, né? Porque Jesus se tornou alguém muito conhecido no meio do povo. E aí Jesus responde, quando ele diz assim, tu és o rei dos judeus? E Jesus então responde o quê? Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. E cumprindo realmente, né, aquela profecia de Isaías, né? Quando Isaías ele diz assim, como ovelha levado ao matadouro, no capítulo 53, né, de Isaías, como ovelha levado ao matadouro, os seus acusadores o acusaram, porém ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Cumprindo exatamente como o profeta Isaías disse que haveria de acontecer. E vê aqui o verso 13 que diz assim, perguntou-lhe então Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? E é interessante porque alguém que está acusando uma outra pessoa espera uma resposta. Espera que haja uma retribuição, principalmente quando aquilo que está sendo dito não é verdade. O que estavam falando de Jesus não era verdade. Mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Você já foi acusado de alguma coisa? Alguém já te acusou de maneira injusta? Ou te acusou de falsas acusações, de coisas que você não fez, de coisas que você não cometeu? Como é difícil a gente ficar com a boca fechada, de boca calada. Como é difícil ficar de boca calada quando nós somos acusados injustamente. Mas ali Jesus Cristo, ele estava realmente sendo acusado e ele não abria sua boca. E isso causou um certo espanto na pessoa do governador, na pessoa de Pilatos. E o verso 14 diz o seguinte, Jesus nem uma palavra respondeu. De sorte que o governador estava muito admirado. O governador ele foi tirado cedo da cama para poder atender a esse caso de Jesus Cristo. O governador estava sempre acostumado a lidar com malfeitores, com roubadores, com ladrões, com assassinos, com, enfim, pessoas de má índole, da pior espécie. O governador estava sempre acostumado a ter esse tipo de pessoa na frente.
Mas quando Jesus Cristo é colocado na frente de Pilatos, a Bíblia menciona que ele fica extremamente admirado. Porque ele vê um olhar de simpatia no olhar de Jesus. Ele vê um olhar de calma, de serenidade. Você já viu alguém, por exemplo, que está sendo acusado de alguma coisa que está merecendo a pena de morte? Ou que vai ser conduzido à pena de morte? Porque ali o julgamento era feito e imediatamente a pessoa era levada, né? Ou ficava apenas algumas horas preso, no máximo alguns dias preso, e depois era levado para ser crucificado. As pessoas nos nossos dias, quando elas são, quem sabe, acusadas de alguma coisa muito séria, muito grave, e o país ele tem a pena de morte, a pessoa ainda tem muito tempo ali para refletir, para pensar, para depois ser levado, para ser morto, não é? E Jesus Cristo ali, entendendo que aquelas acusações o poderiam levar à morte, entendendo que aquelas acusações poderiam levar à crucifixão, Jesus mantinha serenidade, Jesus mantinha calma, Jesus mantinha equilíbrio. Eu não sei quantos de nós temos essa possível característica, mas eu acredito que nenhum de nós. Frente a uma situação dessa, talvez nenhum de nós. Estar sereno em meio a acusações falsas que o levariam à morte. Entende? Não era uma cena de acusações, quem sabe, de verdades e mentiras, de se provar a inocência, ou então não se provar a inocência e, quem sabe, ser encarcerado, preso. Não. Ali era uma cena de julgamento que levaria Jesus Cristo à crucifixão, que levaria Jesus Cristo à morte. E quando Jesus Cristo ele não se defende, ele não abre a sua boca porque eram acusações que não tinham realmente fundamento. Porque o que Pilatos ouvia falar de Jesus é exatamente coisas contrárias daquilo que os acusadores estavam dizendo. E sendo assim, Pilatos ele não conseguia encontrar, talvez assim, base segura para fazer um julgamento. Porque ele olhava para Jesus Cristo e o olhar de Jesus tocava fundo no coração de qualquer pessoa, e não foi diferente com a pessoa de Pilatos. Pilatos estava acostumado com pessoas com semblante carregado, de pessoas estressadas, de pessoas com um olhar de violência, de pessoas com um olhar de ódio, de pessoas com um olhar de sofrimento realmente assim, pelas consequências dos próprios erros, carregados com a aparência do mal, com a aparência do pecado. E é interessante que às vezes a gente pode se enganar, não é? De fazer uma leitura errada, porque às vezes o ser humano é especialista em fazer julgamentos, né? Mas às vezes nós olhamos para determinadas pessoas e a gente vê nessas pessoas realmente características. Ou a gente consegue enxergar no olhar das pessoas aquele olhar de paz, aquele olhar de serenidade, porque o comportamento da pessoa também transmite isso. Não apenas o olhar, mas o comportamento. Muitas vezes nós passamos por situações de estresse, por situações de perigo, quem sabe? E é interessante como as pessoas elas reagem de forma muito diferente uma das outras, né? Jesus Cristo tinha realmente algo muito diferente, muito especial, que deixava todos assim muito admirados. As pessoas ficavam boquiabertas ao ver as reações de Jesus e ao ver como é que Jesus reagia a todas as circunstâncias. Perceba, ele fica
de fato, bastante admirado com a pessoa de Jesus Cristo. O verso 15 diz assim: ora, por ocasião da festa costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Por que Pilatos ele perguntou às pessoas quem é que eles queriam que ele soltasse? Por quê? Porque simplesmente ele não estava encontrando material suficiente, subsídio suficiente para incriminar a Cristo Jesus. Não havia material suficiente para incriminar Jesus. E sendo assim, se ele não conseguia encontrar nexo, ele não conseguia encontrar uma base estruturada para dar ali, para determinar ali, quem sabe, um veredito, a pena de Jesus que estava sendo acusado, então ele pergunta às pessoas. Pilatos ele tinha o poder de absolver Jesus. Ele tinha o poder de libertar Jesus daquela situação. Mas você sabe que Pilatos ele estava vivendo um momento de bastante pressão política, né? E ele não queria ver, quem sabe, o seu estado, né? A sua província, ele não queria ver a sua província com, quem sabe, pessoas descontentes, com líderes judaicos descontentes. Porque, de alguma forma, os líderes judaicos eles poderiam exercer influência nos superiores a Pilatos, não é? Para que esses superiores, quem sabe, tirassem Pilatos da sua função, exonerassem Pilatos da sua função. E em virtude dessas pressões que estavam nos bastidores, Pilatos então estava cedendo à pressão. Ele poderia simplesmente dizer: olha, não vejo gravidade no que ele fez. Não vejo nada para que possa levar Jesus à morte, para ser crucificado. Portanto, não vou acusá-lo. Mas ele não queria fazer isso porque ele sabia que isso levaria aqueles líderes judaicos a ficarem realmente extremamente insatisfeitos com o julgamento. E um fato interessante é que esses líderes religiosos já haviam levado anteriormente outros presos para serem julgados, e em virtude de que eram pessoas que aqueles líderes não gostavam, não apreciavam, Pilatos dava a sua sentença, porque infelizmente era um líder fraco, era um líder fragilizado politicamente. Era um homem que não queria perder a sua função, não queria perder o seu status. E para não perder o seu status, ele estava até disposto, quem sabe, a fazer coisas contra a sua própria consciência. A consciência de Pilatos dizia: este homem é inocente. Não há nada que eles estão falando ou fazendo que possa ser suficiente para fazer uma acusação tão grave para levar essa pessoa à morte. Não havia absolutamente nada para alicerçar uma pena de morte à pessoa de Cristo Jesus. Jesus ele foi crucificado, Jesus ele foi, quem sabe aqui então, ele teve o apoio aqui de Pilatos para caráter muito fraco. E sendo assim, eles já haviam dobrado. Pilatos em outras ocasiões, eles entendiam que se levasse Jesus, eles não haveria problema nenhum. E conseguiriam dobrar novamente Pilatos, e Pilatos daria o seu consentimento ali na crucifixão de Jesus. E veja agora o verso 18, que diz assim, olha: pois sabia que por inveja o haviam entregado. Pilatos tinha noção do que estava acontecendo nos bastidores. Ele sabia, Jesus Cristo estava atraindo multidões. Jesus Cristo estava ensinando uma nova forma de interpretar a Deus, de conhecer a Deus. Jesus Cristo estava ensinando
o caminho. Jesus Cristo estava ensinando a verdade àquelas pessoas. E eles estavam enciumados porque eles tinham o controle da nação, o controle sobre todos os judeus, e Jesus estava pondo a perder esse controle. E aí, claro que eles ficaram bastante enciumados e eles queriam calar Jesus Cristo. E a melhor forma de calar Jesus justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Olha que coisa interessante. A mulher de Pilatos já havia sonhado com Jesus. Já havia sonhado, inclusive, com essa situação onde Pilatos estaria exercendo a sua influência para libertar ou para prender a Jesus, para levar a Jesus à morte. E a mulher de Pilatos então manda um recado a ele, olha, não julgue esse homem, não julgue, ele é sangue inocente. Não dê o seu veredito, não dê o seu veredito, porque este homem tem sangue inocente. Deus utiliza diferentes formas, às vezes, para falar ao nosso coração, não é? Para nos convencer de que determinadas coisas estamos por um caminho errado. Às vezes ele utiliza a nossa esposa ou o nosso marido. Às vezes Deus utiliza um amigo. Às vezes Deus utiliza, e na maior parte das vezes, a própria palavra de Deus, a própria Bíblia. Às vezes Deus fala conosco através da nossa mente, né? E tem muita gente que fica assim pensando nessa questão dos sonhos e tal, das visões, né? Mas a forma como Deus se comunica nos nossos dias, uma forma mais comum de Deus se comunicar nos nossos dias, é através da clareza mental. É através de uma mente lúcida, para entendermos aquilo que Deus espera de nós. E aí vem o Espírito Santo e fala de forma muito clara ao nosso coração, à nossa mente. E perceba que muitas vezes, mesmo Deus enviando pessoas para nos dizer, olha, você está errado, você está no caminho errado, não ande por esse caminho. Nós desprezamos esses conselhos, nós desprezamos esses recados de Deus, essas maneiras pelas quais Deus, de maneira, talvez assim, muitas vezes até sobrenatural, Deus envia os seus recados, Deus manda nos dizer para clarear a nossa mente, para que a gente entenda melhor os propósitos dele. A mulher de Pilatos sonhou com Jesus. A mulher de Pilatos sonhou com julgamento. E a mulher de Pilatos vai, conversa com Pilatos. Pilatos, não se meta nisso. Isso não é para você. Jesus é sangue inocente. Não faça isso. Mas em virtude da pressão política, em virtude da pressão dos líderes religiosos, Pilatos ele estava cedendo a isso. Mas ele não queria ser culpado do julgamento, o único culpado talvez do julgamento, e por isso ele jogou essa responsabilidade para as pessoas que estavam ali, né? E o verso 20 diz assim: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e que fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam eles: Barrabás. A gente sabe que por detrás dessa incitação à morte de Jesus Cristo estava o poder das trevas. O inimigo de Deus, de maneira presencial, juntamente com todas as hostes satânicas, estavam ali, nesse momento, próximo a esse lugar, para o julgamento, incitando a multidão para pedir a morte de Jesus e não Barrabás, pedindo para que Barrabás fosse liberto. E era a mesma multidão, isso que é um negócio interessante, a mesma multidão que aclamou Jesus Cristo como rei, agora estava aclamando Jesus para ser morto, para ser crucificado. A mesma multidão.
que houve de tanta mudança assim? Por que eles mudaram tanto o seu pensamento? Por que eles mudaram tanto a sua forma de enxergar Jesus? Primeiro Jesus era aclamado rei, depois a mesma multidão estava aclamando para que Jesus fosse crucificado. O que mudou? O que mudou? O que aconteceu de tão grave que mudou o pensamento das pessoas? E a gente sabe que havia ali as forças das trevas, as forças satânicas, incitando a multidão. Mas uma outra questão que está envolvida aqui é que as pessoas queriam aclamar Jesus como rei de Israel, para que esse Jesus, aqueles que eles estavam vendo que tinha grande poder, poderia, quem sabe, se manifestar um poder sobrenatural, um poder extraordinário, e livrar a Israel, então, do jugo romano, da escravidão romana. Como eles viram que Jesus não cumpriu com esse papel, e perceba que é um pensamento muito parecido com aquele que Judas teve, não na mesma proporção de Judas, mas o mesmo pensamento que Judas. Judas queria ver Jesus rei, queria aclamar Jesus e ver Jesus rei. Quando ele viu que Jesus não reagiu, que Jesus foi levado realmente a julgamento e depois foi condenado à morte, Judas então ele entra em desespero, não é? Remorso de ter entregue a Jesus, e ele acaba indo e se enforcando. Aquela multidão vendo que os seus planos estavam indo água abaixo, que Jesus realmente não cumpriria com os propósitos que eles queriam, com os desejos que eles tinham no coração. Eles simplesmente desprezaram a Jesus. Então, já que você não quer ser o nosso rei, já que você não vai ser coroado rei, então que morra, não é? Que seja levado à morte. Eu fico pensando quantos de nós, às vezes, temos um plano em relação a nós mesmos com a pessoa de Jesus. Veja se isso, infelizmente, não faz parte da vida de muitos professos cristãos, professos seguidores de Jesus, que têm planos com Jesus, planos de serem abençoados por Jesus, e quando não são abençoados daquela maneira como queriam ser, simplesmente abandonam a Jesus, viram as costas para Jesus e não querem mais ter nenhuma relação com o Filho de Deus. A pergunta que eu e você temos que fazer é: o que é que queremos com Jesus? O que é que desejamos com a pessoa de Jesus? Jesus ele está cumprindo com as nossas expectativas. Jesus ele está quem sabe, nos satisfazendo nas nossas expectativas humanas. Ou o nosso pensamento é o pensamento das coisas espirituais, das coisas eternas. E as nossas expectativas não são humanas. O que queremos é alcançar a salvação. E verso 22 é o verso final. Nós estamos encerrando agora. Disse assim: disse-lhe Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? E eles responderam, disseram-lhe: crucifica-o, crucifica-o. A pergunta que Pilatos fez à multidão, eu quero fazer para você nessa noite. O que é que você vai fazer desse Jesus chamado Cristo? Tem muitas pessoas que se decepcionam com a pessoa de Jesus. Porque talvez planejaram sua vida da forma como queriam, e queriam as respostas de Deus, queriam que Deus os abençoasse nos seus próprios planos e não tiveram essas respostas. Ou quem sabe nós clamamos a Deus pedindo alguma coisa que para nós era extremamente importante, extremamente talvez assim fundamental dentro da nossa visão humana, e aquilo não se efetuou. Mesmo com os pedidos a Deus, mesmo estando ajoelhados na presença de Deus, clamando a Deus por uma resposta. Porque a resposta de Deus, ela não vai ser a resposta muitas vezes que eu e você queremos, mas é a resposta que, segundo a vontade de Deus,
segundo a vontade de Deus, ele entende ser melhor para mim e para você. Ele entende que aquilo vai alicerçar ainda mais o plano de redenção na minha vida e na sua vida. Deus quer nos salvar. Jesus Cristo quer salvar a nossa alma. Jesus Cristo quer nos levar para a eternidade, nos levar para o céu. Essa é a finalidade dos planos de Deus. Essa é a finalidade daquilo que Deus deseja para mim e para você. Então, se aquilo que pedimos não está dentro desse processo ou não vai favorecer a nossa salvação, o Senhor, Ele não vai nos responder afirmativamente. Queridos, eu e você, nós temos essa pergunta em nosso coração. É uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. O que é que você, meu irmão, que está assistindo aí pelo YouTube ou pelo Facebook, o que é que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? O que é que você vai fazer? Você conheceu o plano de salvação. Você conheceu o que Deus quer para a sua vida. Mas o que é que você vai fazer? Se Jesus não cumprir com as suas expectativas, se Ele não te der aquilo que você deseja, aquilo que você quer, o que é que você e eu vamos fazer desse Jesus chamado Cristo? Jesus não me ama, Jesus não responde às minhas preces, Jesus não responde às minhas orações. E assim a gente vai colocando estas coisas, né? Como se fosse realmente, talvez assim, Jesus tivesse obrigação de nos dar aquilo que queremos, como crianças mimadas, não é? E os filhos às vezes são mimados, quando eles batem o pé, eles querem. E o pai muitas vezes não dá, porque aquilo não é bom para o filho, não porque ele seja mau, ou não porque ele não esteja ouvindo, né, os filhos, absolutamente, mas simplesmente porque ele entende que aquilo não é bom para eles. E eu penso que assim Deus age conosco também. Deus nunca vai nos dar aquilo que não vai favorecer a nossa salvação. Entenda isso, meu irmão. Deus nunca vai te dar aquilo que não favorecer a sua salvação. Que não vai favorecer a sua salvação. Ele quer a nossa salvação. E se tem a coisa mais preciosa que a gente possui, é a salvação em Cristo Jesus. Eu espero que nessa noite seja uma noite de reflexão. Talvez alguns aqui estejam um tanto, talvez assim, chateados com a sua fé, chateados com a sua crença, decepcionados com Deus, não é? Porque talvez os seus planos não se concretizaram. Porque talvez os seus sonhos não se concretizaram, não deram certo. Mas isso não quer dizer que Jesus não te ama. Isso não quer dizer que Deus não te aceita. Mas isso quer dizer que Deus é bom o tempo todo e que Ele sempre vai dar o melhor para mim e para você. Seja qual for a resposta de Deus, seja qual for a decisão de Deus, todas elas vão ser sempre para o nosso bem, para o nosso melhor. Nessa noite eu quero orar por você, quero orar por mim também, claro, para que nós entendamos, compreendamos a vontade de Deus. E mais do que isso, para que aceitemos a vontade de Deus. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade tremenda de aceitar a vontade do Senhor em nossa vida. Porque nós planejamos do jeito, nós queremos de um jeito e o Senhor nos fala de outra forma, Ele nos diz de outra forma. Mas entenda, todos os atos de Deus pelos seus filhos são atos de amor e de misericórdia. Todos eles. Até naquilo que aos nossos olhos são coisas horríveis, são coisas ruins para nós, todos os atos de Deus são atos de amor e misericórdia. Portanto, eu quero clamar para que eu e você possamos confiar nisso. Que possamos depositar a vida nas mãos do Senhor. Que o nosso coração possa estar realmente ligado ao Senhor. Para poder de forma serena, de forma tranquila, aceitar a vontade de Deus e entender que Ele faz sempre o melhor por nós que somos os seus filhos. Vamos orar? Pedir a Deus que nos abençoe nesta semana.
Bondoso e amado Pai que estás nos céus, nós nos sentimos muito felizes, Senhor, porque podemos estar na Sua presença. Ó Pai, temos vivido dias difíceis, dias de decepções, dias de planos não concretizados, dias de coisas em que às vezes pedimos uma coisa, mas recebemos outra completamente diferente do que pedimos. Vivemos tempos em que talvez um ou outro fique decepcionado com o Senhor. Mas, ó Pai, nos ajuda a confiar, nos ajuda a entender que o Senhor quer sempre o nosso melhor, que o Senhor deseja a nossa salvação, a nossa vida eterna e que nunca vai dar coisas ruins para nós. Portanto, ó Deus, que o Teu amor ele seja manifesto em nossa vida. Sintamos esse Seu cuidado para conosco. Ó Pai, mais uma vez nós queremos Te rogar que o Senhor amplie a nossa fé no Senhor. Amplie, Senhor Deus, para que sempre tenhamos a motivação de crer no amorável Pai que está sempre ao nosso lado. Dá-nos uma boa semana, Senhor, pela Tua graça, bondade e misericórdia. E permita mais uma vez sermos protegidos diante dessa pandemia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde. É o que nós Te suplicamos, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu querido irmão, meu querido amigo, não esqueça de compartilhar essa live, alguém será abençoado por ela, tá bem? Compartilhe antes de você sair aí, porque alguém pode ser abençoado por isso. Deus nos abençoe a todos, que tenhamos uma ótima semana e um abraço digital para você, tá bom? Que você receba esse abraço e que seja realmente uma semana muito boa na sua vida. Deus seja louvado, Deus seja o nosso Pai querido, amado, que permaneça ao nosso lado sempre. Amém? Muito boa noite, um abraço a todos.